Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C Sharp e ADO.NET. Vamos aqui introduzir mais um conceito que é extremamente utilizado, muito interessante, porque nos permite então assegurar que, por exemplo, determinados objetos sejam despojados na altura correta. E o que é que isto significa? Existe um interface dentro do C Sharp que é o iDisposable, e isto significa que nós podemos, por exemplo, criar uma ligação SQL CE connection, SQL CE connection, ligação, igual a new SQL connection, e depois colocar aqui o str, podemos fazer ligação.open, depois ligação.close, e depois o ligação.dispose. Ora, o dispose significa o seguinte: nós, para além de fecharmos a ligação, porque nós podíamos fazer qualquer coisa do género, por exemplo, podíamos voltar a fazer aqui ligação.open, ok? O que acontece com o dispose é que a ligação é atirada ao lixo. Nós podemos fazer aqui uma verificação, ok? Vamos aqui fazer uma ligação.open, depois colocar aqui uma ligação.close e vamos ver aqui o seguinte: messagebox.show ligação connection string ou connection timeout, ou então state. Não sei se existe aqui um state. Existe, sim senhora, e o state vai buscar um connection state, ok? State.toString, ok? Vamos ver o que é que acontece nesta iteração aqui, ok? Não é uma iteração, mas sim nesta ligação, isto é, a ligação abre, depois é apresentado o estado da ligação e depois ela é fechada. E depois vamos apresentar novamente uma caixa de diálogo a seguir à ligação estar fechada. Vamos aqui então executar, ok? A ligação está open, agora vai ser feito o close e depois ela está closed, ok? Portanto, eu posso, nestas circunstâncias, utilizar o ligação.state para verificar se a ligação está aberta ou não. Então, neste caso, eu posso fazer o seguinte: if ligação.state é igual a connection state ponto, e agora reparem que existem aqui várias, executing, isto é, a ligação está a ser executada, ok? Ou melhor, está a ser executada, está a ser conectada, fetching não interessa, o open, ou está open ou closed, ou então foi quebrada, ok? Então, se ela é igual a open, então eu posso utilizar aqui uma mensagem, messagebox.show, a ligação, ligação está aberta, ok? Muito bem, reparem então, nada de novo, cá está, a ligação está aberta e depois close. Ora, no entanto, há aqui um aspecto importante que é o seguinte: se eu deitar a minha ligação ao lixo, ligação.dispose, e se eu depois tentar mostrar aqui esta linha de comando, vamos ver o que é que acontece, ok? Button, ligação está aberta e depois closed, ok, muito bem. Fizemos aqui um disposed, mas a ligação não desapareceu. Muito bem. Vamos, no entanto, aqui mostrar um aspecto interessante, e que é o seguinte: nós podemos utilizar um termo que é o using. Using, neste caso, vamos passar como parâmetro ligação. E o que este bloco do using me vai permitir fazer é certificar-me de que este objeto é deitado fora quando chegarmos ao fim da execução deste bloco. O que quer dizer que eu posso colocar aqui ligação.open, ok? Depois posso fazer o que eu pretender com a ligação, neste caso messagebox.show ligação.state.toString, e depois nem sequer vou colocar aqui o ligação.close. Vamos verificar, vamos analisar o que é que acontece se eu colocar aqui fora, depois do using, ok? O que é que vai acontecer à ligação? Então vamos aqui executar, cá está open e cá está close, ok? E eu nem sequer tive necessidade de utilizar o ligação.close. Automaticamente isto aqui, este bloco using, foi certificar-se de que assim que o bloco fosse executado, a ligação é automaticamente desabilitada, isto é, liberta da memória do nosso computador. Ora, qual é a principal vantagem da utilização do using? É que evita
que nós possamos esquecer-nos de fechar as ligações, que é algo muito importante, porque já o dissemos no início desta lista de vídeos, que uma das principais preocupações que o programador deve ter é ligar-se à base de dados, recolher os dados e fechar automaticamente ou fechar imediatamente a base de dados o mais rápido possível para libertar recursos. No caso das bases de dados serem bases de dados de sistemas que funcionam através de rede e que permitem múltiplas ligações em simultâneo, aí então o problema é ainda mais sensível, porque nós devemos ter sempre o mínimo de ligações abertas na base de dados, ok? Então, vimos aqui muito rapidamente qual a utilidade do using no C#.